salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Iniciando esse tempo da família, agradecendo a festa da Assunção de Nossa Senhora, queremos nos colocar diante do altar do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus realizada em sua serva, a Virgem Maria. As leituras nos apresentam uma realidade profunda de fé. Não é uma compreensão tanto racional, mas é uma compreensão que nós recebemos da igreja e nós professamos: eu creio, Senhor. A primeira leitura do Apocalipse de São João manifesta o quê? A grandeza de Deus e a perseguição do mal à Virgem Maria. Esta mulher revestida do sol, tendo a lua sob os pés, mas também a perseguição do dragão contra ela, procurando devorar seu filho. Uma analogia teológica, nós precisamos compreender o seguinte: Maria é a igreja, que caminha neste mundo com as suas vicissitudes, dificuldades, perseguições, mas ela nunca será vencida, porque quem é o Senhor de tudo isso é o vencedor do mal e da morte, Jesus Cristo. Então é uma visão profunda de fé, é uma realidade espiritual. E aí diz que essa mulher, ela veio para colocar todo o mal sob os seus pés, através de quem? Do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então nós compreendemos o quê? Que essa leitura é aplicada então a Maria, aquela que é a serva do Senhor, aquela que procurou e procura cuidar de cada um de nós, para nos ajudar a vencer o mal. Que o mal está aí. A gente não precisa ir longe para perceber isto, as dificuldades do maligno. Mas por outro lado, nós temos uma assistência espiritual, a intercessão da Mãe de Deus e nossa. Para o quê? Para nos fortalecer na caminhada ou no seguimento de quem? Do seu Filho. A festa de Nossa Senhora não aponta para ela mesma, aponta para aquele que é o Senhor da vida e da história, o seu próprio Filho Jesus Cristo, que nasceu no meio de nós, que nasceu em uma família. Como o salmista mostra de uma maneira poética, né? A rainha que vai ao encontro do Senhor, a rainha que é acolhida pelo Senhor, a rainha que é e que entra no céu a partir da fé. Então, o que o Salmo mostra? Isso é muito importante a gente compreender, que na história da salvação, Maria é essa rainha, a serva do Senhor, mas não uma rainha que busca poderes e serviçais. Ela mesma se coloca a serviço. Ela encontrou o seu agrado no serviço do Senhor, no serviço de Deus. Por isso ela é bem-aventurada, por isso é toda santa, mas por causa daquele que vai realizar grandes coisas na sua vida, que é o nosso Deus. Então o Salmo mostra muito isso para nós, é assim, reconhecer a grandeza de Deus que age na pessoa de sua serva, a Virgem Maria. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios diz que tudo isso mostra o quê? Que Cristo é a cabeça, Cristo é o centro do reino de Deus. Portanto, ele, sendo de divina condição, se fez menor, se fez servo, para que todos nós pudéssemos herdar a vida eterna. Servo que esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição humana. Deus precisava, na pessoa de Jesus, se tornar um de nós? Em si, não. Mas ele quis experimentar a nossa humanidade, para assim depois ter compaixão dos que sofrem, das nossas angústias e das nossas dores. Quais são as nossas dores?
Quais são as nossas angústias do cotidiano? Por isso nós estamos aqui dizendo assim, Senhor, muda esta realidade, transforma as minhas dores em alegria, por causa do teu Filho Jesus Cristo. Então é muito interessante a gente compreender esse mistério, essa profundidade da nossa fé cristã. E aprofundar nisso significa que Ele assumiu a nossa condição, mas para nos elevar a uma condição divina. Então nós temos essas duas condições em nós, a condição humana e divina. Tem vezes prevalece mais a condição humana, tem vezes mais a divina. Mas o melhor é o equilíbrio entre o humano e o divino. Sermos tão divinos que somos tão humanos, e ser tão humano que seremos tão divinos. Na nossa humanidade manifesta a divindade. Na divindade manifesta a nossa humanidade. Então, quanto mais humanos formos, mais divinos seremos. Só que o ser humano hoje tem perdido muito essa condição humana de semelhança com Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. A semelhança estamos buscando todos os dias. Ninguém está pronto. O dia que tivermos dizer assim, Senhor, estou pronto, o Senhor pode me levar, porque aí eu estou pronto, né? Mas até então é todo dia, na luta, no cotidiano. E aí nós ouvimos esse evangelho muito bonito de São Lucas, que manifesta a festa de hoje. Maria, sabendo da sua condição divina, vai visitar a sua prima Isabel, para um cuidado. Mas não é um cuidado só, um cuidado humano, de alguém que ia dar à luz com a idade avançada. É um cuidado que Deus tem por cada um de nós. É um cuidado especial. Quando ela vai de encontro à sua prima, o que ela recebe? Um parecer de fé, uma manifestação de fé. Como eu mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como que ela sabia disso? Porque o filho que ela gerava também era obra de Deus. Então ela tinha uma inspiração e iluminação. Ela saúda Maria como a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Então é a primeira vez na Sagrada Escritura que nós percebemos que Maria é saudada como a mãe de Deus. É a festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que é celebrado no dia 1º de janeiro. Então isto é importante. O papel de Maria, aí entra algumas questões muito importantes. Depois da saudação, Maria então prorrompe do seu interior, da sua vida, um grande hino de louvor a Deus. E aí ele diz assim, conforme aqui diz o texto bíblico, né? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Então o nosso espírito deve exultar em quem? Em Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Olhou para a humildade de sua serva, olhou. Deus olhou para Maria com amor assim infinito, que ela poderia ter dito não ao projeto de Deus. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Então olhou a sua serva com humildade. Depois ela diz, quem fez grandes coisas em mim? O Todo-Poderoso fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Então ela reconhece que toda a grandeza realizada na sua vida não foi obra dela, mas obra do Espírito Santo. Obra que Deus continua através de cada um de nós. E depois diz algo muito importante, que é assim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em favor dela e faz de cada um de nós. Se a gente for olhar, o que marca a nossa vida? Quais são os valores que norteia a espiritualidade cristã? Se não é colocar Maria como um papel fundamental de intercessora diante de Deus por cada um de nós. Então isto é muito importante. Maria não quer assumir o lugar do seu filho nem o lugar de Deus.
mas ela quer ser reconhecida como a mãe de Deus. Maria, que foi assunta ao céu e agora está junto de Deus, intercedendo por nós. E aí um princípio teológico: a causa do pecado é a morte. Quem não tem pecado, então não morre. Lógica formal, né? Então, aí é usando a própria lógica. Então, se Maria foi preservada do pecado original em vista da sua maternidade divina, então ela foi elevada de corpo e alma para o céu. Esta festa é desde o início do cristianismo. E aí mostra o que? Antigamente era a festa da dormição de Maria. Que Maria dormiu e foi elevada de corpo e alma para o céu. Maria morreu? Não sei. Pode ser que sim, que não. Ela adormeceu. A dormição aqui não significa o que a gente entende. Nós sabemos que Maria foi elevada de corpo e alma para o céu, porque ela não tinha pecado. Essa é a fé que nós professamos. Lá em Israel tem uma capela chamada Capela da Dormição de Nossa Senhora. Tem uma imagem assim dela como se tivesse um túmulo e a imagem dela em cima. E é interessante porque se Maria não tivesse sido elevada ao céu, nós teríamos muitas relíquias de Nossa Senhora. Eu nunca vi nenhuma. Todos realmente, tudo que é de Maria foi elevado do céu junto com ela. E a fé dos apóstolos, a tradição diz que Maria provavelmente deve ter vivido 72 anos no meio de nós. E depois foi elevada de corpo e alma ao céu. Esta é a fé que nós professamos. Esta é a fé que nós rezamos. Então, se nós acreditamos em tudo isso, nós devemos sempre professar realmente a nossa fé num Deus que se manifesta através da igreja. Por isso, é isso que nós acreditamos? Sim, então professemos a nossa fé bem forte. Creio em Deus Pai,